Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Eu fiz aquela análise com vocês do diagrama em blocos da fonte de alimentação chaveada. Eu estou aqui com a fonte chaveada da fabricante Wise, tá ok? Aquela que mais cedo eu estava diagramando para vocês, tá bom? Então eu soltei a placa aqui do gabinete, né? O gabinetezinho está aqui, né? Soltei a placa para a gente poder dar uma analisada visual em cima do circuito, poder dar umas explicações para vocês. Então eu removi aquele componente, certo? Que nós ficamos em dúvida do que ele na verdade era. O texto com LED ele identificou ele como sendo, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu jogar ele aqui de novo. Consigo jogar aqui, que eu estou numa posição aqui meio ingrata. Tá complicado. Deixa eu trazer ele pra cá, que senão fica difícil. Então de manhã eu espetei ele aqui para poder fazer a identificação, certo? Nem eu apertei o parafuso nem nada, dei start aqui. E o resultado que nós tivemos aqui de manhã foi esse que vai aparecer agora no diagrama para vocês. Deixa eu aproximar bem a câmera pra... Tá vendo? Diodo de 2 para 3. Na verdade ele pegou dois pinos, ele pegou 2 pinos só, tá bom? Deixa eu apertar aqui na mão para ele poder encaixar, porque aqui tem um parafuso. Se você quiser parafusar, você parafusa aqui, certo? Então deixa eu dar o diagnóstico dele aqui, ó. Segurei com a mão e apertei com a outra. Vamos lá. Diodo de 1 para 2, tá vendo? Então ele sempre dava a medida desse componente como sendo um diodo. Eu estranhei porque se você espetar um transistor aqui, o texto com LED vai detectar ele como sendo um transistor. Eu estranhei. Mas tudo bem, a gente vai partir para a gente vai partir lá pro datasheet para observar o datasheet. Deixa eu deixar a câmera aqui para a gente poder tentar observar o datasheet. Então o que acontece? Deixa eu pegar aqui o terminalzinho dele aqui, que eu quero mostrar o diagrama para vocês inteiro. O terminalzinho dele está um pouquinho amassado, porque já está o dia inteiro para lá e para cá aqui. Deixa eu desamassar enquanto eu estou falando com vocês aqui. Eu estou desamassando aqui para poder dar um diagnóstico mais preciso. Deixa eu ver se eu espeto ele aqui. Vou abrir um pouquinho. Estou só abrindo os terminais aqui do componente para encaixar direitinho aqui no slot, para a gente poder fazer o diagnóstico. Vamos lá. Parece que ele encaixou melhor aqui agora. Porque aqui eu tenho um parafuso, eu tenho a opção de parafusar, mas às vezes é só encostar aqui já é suficiente. Vou dar o start e vamos ver o que ele vai aparecer. Ele testando. Beleza, é o que eu queria, tá bom? É o que eu queria. Então ele deu aqui o que? Ele deu de pino 1 para pino 2 diodo, de pino 3 para pino 2 um outro diodo, certo? Então eu mostrei para vocês no vídeo anterior, se eu não me engano foi no vídeo 19, não, no vídeo 20, que o diagrama esquemático desse componente aqui, ele na verdade um diodo retificador de alta potência. É um retificador de potência, que na verdade ele retifica até 10 amperes. Então vocês estão observando aqui no diagrama, certo? No diagrama aqui, que de pino 1 para pino 2 tem um diodo, aqui está o símbolo do diodo, e de pino 3 para pino 2 tem um diodo, ou seja, entra alternada, sai contínua no mesmo pino, tá bom? Se você observar o diagrama dele, na internet, você vai ver que ele é descrito como um transistor. Na verdade ele não é um transistor, na verdade ele é um retificador de potência, tá bom? Então a posição dele na placa, deixa eu desligar o bichinho aqui. Então quer dizer, ele estava certo, o equipamento deu a medida certa, tá bom? Ele não deu medida errada, porque de manhã eu fiquei na dúvida, porque ele identifica o componente. Se for transistor, ele vai dizer que é transistor. Naquele momento ele não disse. Então ele trabalha nessa posição da placa. Mas vamos dar um check-out geral na placa, tá bom?
Esses fios aqui, os dois fiozinhos brancos, seriam o fio que entra a alimentação de 12 não, de 110 ou 220, vai depender do chaveamento. Então essa parte aqui inicial seria a parte daquele choque de transiente, filtro de transiente. Tem alguns diodos aqui. Aqui eu tenho 3 retificadores de potência, na verdade 1, 2, 3 e tem um quarto aqui. São 4 retificadores de potência. Então você observa bem que é uma retificação em ponte, certo? Uma retificação em ponte. Logo depois, essa tensão ela é elevada, não é isso? E ela vai ser de forma alternada. Ela vai ser jogada nos 3 transformadores, tá vendo? 1, 2, 3. Fonte de computador geralmente tem 3 transformadores. Algumas mais modernas tem 2 e um dos transformadores foi substituído por um acoplador óptico. Vamos entender isso aqui para a gente poder tirar a mística da cabeça. Esse lado aqui é toda alternada. A partir da retificação fica contínua e esses transformadores eles fazem um isolamento do circuito de baixa tensão, que é o de 12,5 volts, de 3 volts, e da parte de 110, 220, tá bom? Que não seria alta tensão, tá bom? Não é alta tensão, tá ok? Uma tensão mais elevada, mas não chega considerada alta tensão. Então essa área é uma área muito mais arriscada para você manusear, você corre risco de choque, tudo isso. Então em função disso você tem esses 3 transformadores, tá? Todos os componentes você pode obter com uma certa facilidade. Os transformadores não. Então, vamos supor, um transformador desse queimado, você tem que substituir por um outro, sendo que você não encontra para comprar. Se você tiver a intenção de transformar essa fonte aqui, o que nesse módulo nós ainda vamos fazer, eu quero na parte prática com vocês, montar um sistema de iluminação de emergência de 12 volts, tá bom? Nós vamos fazer isso e vamos usar uma fonte de computador para ser o carregador dessa unidade, tá bom? Então mais adiante aqui, ó, choque ou bobina, tá bom? Trabalhar na questão da filtragem. Tem muitos diodos, tá vendo? Diversos diodos. Transistor bipolar tem 1, tem 2, tem 3, certo? Tem muito componente. Essa placa, ela sofreu uma elevação de temperatura muito grande. Você pode ver que essa placa ela não é de fenolite, essa placa é de fibra, tá bom? Placa moderna não é mais de fenolite, é de fibra. Ela sofreu um aquecimento extremo nesse miolo aqui. Você pode ver que a placa está até mais escura. Ela mudou. Provavelmente, a confirmar ainda, a ventoinha queimou, certo? O que levou a uma elevação da temperatura muito grande, tá bom? Então aqui você tem os componentes, certo? Eu vou extrair para você, eu vou extrair até agora, tô com ferro quente, eu vou extrair um bipolarzinho desse aqui, para a gente colocar lá no texto LED e tentar identificar o que ele é, tá bom? Outra questão importante, as fontes de computador, o chaveamento de 110 e 220 é feito de forma manual numa chavinha atrás. Eu particularmente ainda não vi fonte free voltagem. Aquelas fontes que você liga de 100 até 240, ela funciona. Então você tem a chavinha para comutar, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a extração desse bipolar aqui, tá bom? Vou fazer a extração do bipolar. Vou tirar ele daqui para a gente colocar lá no texto LED e tentar identificar o que ele é, tá bom? Evidentemente aqui eu vou olhar, certo? São esses 3 pininhos aqui. Eu tô segurando a câmera com a mão e vou soltar com a outra, tá bom? Eu até tirei o meu, até achei meu sugador de solda que estava sumido hoje. Caso que tem criança é complicado. Então, eu vou tirar aqui. Deixa eu fazer melhor, gente. Deixa eu ver, tô com quantos minutos? Tô com 9 minutos, ainda tenho 5 minutos. Porque eu não posso postar vídeo mais do que 15 minutos por causa daquelas notificações da senhora Rede Globo de televisão. Então eu vou botar, tô colocando a câmerazinha no tripé aqui para ficar melhor pra gente, tá ok?
Eu não ligo muito em parar para voltar depois não. O importante é a didática do que a gente está fazendo. Deixa eu preparar aqui o tripé para cá, para lá, para cá. Vou puxar para cá, botei. Vou inclinar um pouquinho para frente aqui. Deixa eu preparar aqui. Isto. Já ficou na posiçãozinha boa. Vou retirar agora a solda desse tripolarzinho que está aqui. Eu vou usar o sugador de solda para vocês verem como é que é o procedimento. Identifiquei visualmente quais são os terminais, ó. Certo? Aqui, ó. 1, 2, 3. Vou derreter a solda em um. E venho aqui e puxo, tá vendo? Vou no outro. Derreto e puxo. E vou no outro aqui. Vou derreter. E puxar. Nicolas está aqui do meu lado olhando. E ele quer o sugador agora. Não é mole não. Tirei aqui, ó. Já tirei e soltou. Você gostou daquilo ali, filho? Esse aqui tem, ó, cuidado que tá quente, tá? Esse tem aula presencial o tempo todo. Tem um monte de gente que me liga, professor, quer ter aula presencial com o senhor? Olha, gente, meio difícil porque com a aula online eu atinjo mais pessoas. Tá quente, meu filho. Tá quente, tá quente. Vamos lá, toma, vai lá. Toma, ele pegou o sugador. Ele não é mole não. Vamos lá. Eu tirei o tripolar. Tá aqui na minha mão. Tá bom? O bichinho aqui. Vamos tentar olhar, mas a iluminação, embora a iluminação esteja boa aqui, eu não consigo ver, tá? Eu vou separar as perninhas dele aqui. Perninha não, terminal. Daqui a pouco vocês estão me encarnando. Separei e separei. Ó, o André já tá quase falando. Tá lá na sala falando. Mais um para ajudar a gente na aula. Então vamos lá. Vou pegar o equipamento aqui. Tá aqui na bancada. Vou jogar ele aqui. Vou tirar o outro que tava ali. Tá vendo? O outro tá ali. Vou tirar e vou colocar. Eu posso fazer a opção de colocar em vez de colocar aqui, eu posso colocar nesse daqui de cima, tá vendo? Que já tem um terminalzinho. Então eu vou encaixar ele aqui, ó. Deixa eu cortar as pontinhas, que as pontinhas estão com solda. Vai dificultar um pouquinho para encaixar ali. Então vou cortar as pontinhas dele. 1, 2, 3. Cortei as 3 pontinhas para poder encaixar no slot direitinho aqui. Encaixou uma, encaixou duas. Se não o transistor, se você não encaixar os 3 terminais, ele vai identificar como sendo um diodo, tá? Numa junção de 1 para 2, 2 para 3. Então vou colocar ele aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Encaixei. Tá bem encaixadinho, tá vendo? Encaixou no slot aqui. O teste quando está desligado. Quando eu ligar, ele já vai fazer o teste automático, vai dizer o que ele é. E se ele tá bom. Vamos lá, tá dando para ver? Vamos lá, bateria 13 volts, ok. Teste. O que ele vai identificar ali? Vamos ver. Ao vivo. Ó. 1 para 3 e 2 para 1. Fez a identificação da junção base coletor emissor, certo? Porque na verdade eu tenho um transistor aqui. E esse transistor, ele fez a identificação. E eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou inverter aqui. Certo? E vou dar um start. Certo? Então ele deu. Eu inverti e ele mostrou a junção diferente. Ó, de 3 para 2. E de 1 para 2. Ele fez a identificação dele aqui. Tá bom? Vou jogar nesse aqui do canto. Que eu fiz a identificação da junção dele. Certo? E agora eu vou fazer a identificação do componente. Testando. Ele leva um tempinho, ó. Diodo ligado de 1 para 2. Certo? Tem um diodo ligado de 1 para 2 aqui. Deixa eu dar um start de novo. Ó, um diodo ligado de 1 para 2. Então ele deu a identificação dele aqui. Posso tirar, porque esse terminalzinho aqui não precisa nem soldar. É só você encaixar. Ó, de novo aqui, ó, invertir de posição. Quando eu faço a inversão da posição, ele inverte também o diagrama. Tá vendo? Diodo de 1 para 2. Tá dando um diodo de 1 para 2. Pra gente não ficar só no equipamento aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos partir pro motivo. Ih, caramba, chegou o tempo. Ai, 14h58. Galera, daqui a pouquinho eu volto. Tem que parar com essa boca.